bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. O nosso convidado nesse episódio, o Dr. Everson Salem, presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Regime Geral, a quem eu já vou apresentar e passar a palavra. Mas antes da gente iniciar, como de praxe, eu gostaria de fazer uma menção institucional, primeiro ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional, também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação desses nossos episódios. Eu gostaria também de fazer uma menção, além do agradecimento especial ao Dr. Everson aqui, mas fazer uma menção especial a todos os membros da Comissão de Direito Previdenciário e que, através da sua pessoa, eles se sintam como se efetivamente participando estivessem desse nosso podcast hoje aqui. Eu vou fazer a leitura do currículo abreviado do nosso convidado e depois já lhe passo a palavra para a gente iniciar a conversa. Então, o Dr. Everson é presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Regime Geral da OAB de Santa Catarina, idealizador e organização do Prev Summit Internacional e Sunset Prev, autor de obras jurídicas em direito previdenciário e diretor científico do Instituto ESC. Seja muito bem-vindo, Dr. Everson. Como é que vai? Tudo bem? Maravilha, doutor Edgar. Primeiramente, obrigado pelo honroso convite de estar nessa tribuna da OBSC, essa entidade que nos representa e que nós fazemos parte com muito orgulho. Então, estar aqui é verdadeiramente satisfatório para mim. Obrigado por esse convite. Aproveito para agradecer ao nosso presidente, Juliano Mandelli, pela ótima representação que tem feito da advocacia. Ele é um imparável, vou dizer incansável, mas ele é imparável na defesa das prerrogativas da nossa advocacia previdenciária catarinense. Então, deixo minha menção carinhosa e honrosa aí ao nosso presidente Juliano Mandelli. Eu tenho que agradecer, doutor Everson, por o senhor ter aceitado participar desse nosso podcast. A gente sabe que a comissão tem um podcast próprio, mas quando a gente iniciou as tratativas aqui para essa gravação, a gente comentou o objetivo dos podcasts são diferentes. Enquanto o podcast específico da comissão trata de temas muito específicos, aqui o objetivo é a gente trazer os presidentes para que os presidentes falem sobre o trabalho que está sendo realizado nas comissões. Então, a gente chama atenção para o fato de que a comissão tem um podcast próprio e recomendamos já que os nossos ouvintes procurem lá no Instagram, enfim, nas plataformas onde eles estão disponíveis, na DVCast também, para ter acesso àquela informação. E hoje a gente vai falar aqui sobre os trabalhos da comissão. Então, doutor Everson, muito obrigado. E o nome Tribuna da Ordem, né, ele tem um propósito específico, né, que já se disse, né, que a tribuna é o solo sagrado da advocacia. Então, quando os advogados vêm aqui na tribuna, no Tribuna da Ordem, que pese seja uma tribuna virtual, eles estão pisando no seu solo sagrado. Então, seja muito bem-vindo e que a gente possa trazer bastante informação para os advogados e advogadas de Santa Catarina. Assim espero poder contribuir naquilo que tiver a meu alcance. E temos certeza absoluta que será um grande podcast também. Mas, doutor, então, para a gente começar, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas lá na Comissão de Direito Previdenciário, Regime Geral. Para que o nosso ouvinte saiba, a gente tem outras comissões de direito previdenciário também, mas a do Dr. Everson, que o Dr. Everson preside, é regime geral. Então, fazer um balanço rápido aí de como é que foi o ano de 2025 e quais são as perspectivas para esse ano de 2026 que se inicia. Ótima pergunta, ótimo questionamento e uma ótima oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. O nosso trabalho no ano de 2025 foi muito desafiador e ainda é. O primeiro ponto é essa questão do falso advogado, que é um problema que os advogados previdenciários, salvo o melhor juízo, são aqueles que primeiro foram atacados por esses golpistas, porque tem uma demanda de clientes com vulnerabilidade informacional, que acabam sendo mais fragilizados na sua cognição. Então, eles acabam caindo mais nesse golpe. Então, nós temos reunido documentação e contribuído com a presidência
do Dr. Juliano Mandelli, e a vice-presidência também, uma menção que eu faço à nossa vice-presidente Gisele Kravchichin, que é também do direito previdenciário, e eles recentemente fizeram um trabalho junto ao Tribunal de Justiça e junto ao TRF para pedir auxílio e apoio dos tribunais no combate do falso advogado. Além disso, diariamente nós recebemos as demandas dos nossos participantes, e nem apenas dos nossos membros da comissão, sobre o INSS digital e sobre o GERID, que o GERID é onde o advogado atua em prol do seu cliente. Esses sistemas, eles vêm passando, agora recentemente foram suspensos todos o acesso aos sistemas do INSS para melhorias. Vamos verificar se melhorou realmente. E ao longo de 2025, nós temos um canal de comunicação direta com a Superintendência Regional Sul do INSS. E isso tem trazido um grande avanço para nós nas falhas que existem nos sistemas e na emissão de documentos para dizer que naquela data não funcionou por alguma falha de sistema. Assim, a advocacia catarinense tem acesso para uma questão de suspensão de prazos e poder defender o seu cliente dentro do prazo correto. E naquela data onde não funcionou, se eventualmente ele estava no último dia de prazo, ele pode protocolar no dia seguinte, porque o sistema que não funcionou, então ele ficou impedido de atuar no caso de cumprir o prazo do seu cliente. Assim como no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nós participamos do Fórum Interinstitucional Previdenciário, que este fórum, então é importante a gente dizer isso, esclarecer para muitos advogados e levar essa informação para a advocacia catarinense, que ele é administrativo. Tudo aquilo que a gente pode melhorar na administração da justiça, porque o advogado e a advogada, eles são essenciais para a administração da justiça. Então, o Fórum Interinstitucional Previdenciário, ele agrega Poder Judiciário, advocacia, peritos, os bancos que fazem os pagamentos. Então, quando o advogado sofre alguma questão administrativa, uma forma de pagamento com que o banco não quis aceitar ou algo nesse sentido, nós temos uma cartilha de pagamentos nos bancos para que os advogados cumpram com o procedimento que existe e que os bancos cumpram com o procedimento também. Então é importante que a advocacia cumpra com os procedimentos por segurança própria e que o banco também cumpra. Por isso existe uma cartilha. Esse é um exemplo que eu dou das questões administrativas, onde a advocacia e a Comissão de Direito Previdenciário estão em contato direto com o Poder Judiciário, por um lado, e por outro, com a Superintendência do INSS. E eu vejo que, sabe, dessa sua fala, a questão do falso advogado era uma pergunta que eu iria fazer um pouco mais adiante, mas o senhor já colocou aqui no início, então a gente pode falar sobre isso. De fato, atingiu, acho que com mais força, os advogados previdenciaristas, né? Porque, especialmente por conta dos precatórios então, não sei se de que forma os dados são acessados, mas o fato é que esses dados são acessados e às vezes as pessoas que se fazem passar por advogados têm mais informações do que o próprio advogado, né, sobre... Sim, porque eles ficam focados só nisso. Sobre o processo, né? E isso faz com que, muitas vezes, os clientes, né, que estão ansiosos para receber os seus proventos de aposentadoria ou de qualquer outro benefício, enfim, eles sejam induzidos em erro e acabem caindo no golpe, né? Mas isso, o primeiro Tribuna da Ordem que a gente gravou aqui foi com o Dr. Juliano Mandelli, e uma coisa que ele disse, eu acho que vale a pena a gente ressaltar em todas as vezes que esse tema vier à tona, é que, em que pese o golpe tenha sido chamado de golpe do falso advogado, na realidade é um golpe contra o sistema judicial. Então, contra o sistema. É o falso juiz, é o falso Ministério Público. O falso avará, enfim. Falso avará. Então,
Nós, advogados, é porque, na realidade, somos talvez em maior número. E que estamos na ponta. E estamos na ponta fazendo contato direto com o cliente, né? Então, talvez seja uma engenharia social aí que faz com que o cliente tenha mais facilidade para acreditar no golpista do que se alguém se passando por juiz entra em contato com ele, né? Então, Claro. talvez seja essa facilidade. Mas fica aqui o alerta, né? E o pedido para que todos os advogados alertem os seus clientes de que e isso agora vai ter que ser feito na contratação já, né? Ou seja, quando o cliente veio para o escritório a primeira vez, já tem que ser avisado que existe uma possibilidade de que, em algum momento, alguém se fazendo passar pelo advogado possa tentar aplicar um golpe, né? E o que eu uso como paralelo é a saidinha do banco. Que antes, há 10 anos atrás, era a saidinha do banco. Sim. Que eles assaltavam os aposentados porque tinham que sacar todo o dinheiro. Eles não podiam fazer a transferência. Hoje em dia está mais seguro nesse sentido. Como não tem a saidinha do banco mais, os bandidos, né, esses estelionatários, né, enfim, eles acabam utilizando a tecnologia a seu favor e prejudicando. Então, virou igual uma praga. Você prende uma quadrilha, surge mais 10 quadrilhas. Ou seja, acaba estando na rotina. Mas é importante saber que a OAB está empenhada para que essa situação, se não seja completamente erradicada, mas que seja bastante atenuada. Enfim, né? Sempre é bom dar esse alerta. Mas, doutor Everson, para a gente entrar basicamente aqui no nosso assunto, no assunto da nossa conversa, né, de hoje, o primeiro questionamento que eu lhe faço é de conjuntura, né? Desde que a gente fala da Previdência Social, sempre se tem a noção de que está cada vez mais difícil o cidadão obter um benefício previdenciário. Vamos falar especificamente da aposentadoria, né? Está cada vez mais difícil o cidadão se aposentar. Essa percepção da população, ela é uma percepção correta? O senhor vê também dessa forma, de que o direito evolui cada vez mais no sentido de criar barreiras para que o segurado possa, ao final da sua carreira de trabalho, ele obter um benefício de aposentadoria? Sem dúvidas, sem dúvidas. É uma evolução constante, é uma mudança, não vou dizer evolução, mas é uma transformação constante das regras previdenciárias. Mas tem um dado importante. Em 1960, quando houve a consolidação das legislações previdenciárias, porque as legislações, em 1923, quando surgiram as primeiras regras previdenciárias no nosso país, com a lei Eloy Chaves, existiam regras esparsas. Em 1960, foi criada a consolidação da legislação previdenciária. Desde essa época, já se dizia que não tinha dinheiro para pagar. Então, quando criou-se, vamos colocar assim, o direito previdenciário da forma que nós conhecemos hoje, já se falava em reformas. E, de fato, é preciso fazer reformas, porque, de fato, as pessoas envelhecem mais. E as pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais. Talvez não com a saúde que imaginávamos ter, com a disposição que imaginávamos ter, pensando em todos os habitantes do nosso país, mas estão vivendo mais. Portanto, como o nosso sistema é de repartição simples, ou seja, todos contribuem para a mesma caixa que vai ser distribuído os pagamentos, é importante que haja modificação. E a palavra aposentadoria, ela remete aos aposentos, ou seja, quando a pessoa não tem mais o vigor de produção. Portanto, ela a ordem das coisas não é ela se aposentar muito antes de estar sem condições de trabalhar, de produzir. A questão é que a realidade do brasileiro, ela não é uniforme. Muito pelo contrário, nós temos uma heterogeneidade de trabalhadores. E algumas categorias de trabalhadores que trabalham expostos à insalubridade, à periculosidade, têm uma perspectiva e uma expectativa de vida menor. Portanto, quando vemos algumas regras sendo alteradas e de uma forma muito rígida para algumas categorias de trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos à saúde e à integridade física, isso nos preocupa. E aí que vem a função do advogado
de fazer valer a legislação e uma hermenêutica que esteja de acordo com os princípios constitucionais. Eu estava comentando hoje mais cedo com a minha equipe no escritório que a aposentadoria especial, ela não era nem para existir. Aí o colega vai dizer, nossa, esse presidente da comissão deveria ser deposto do seu cargo, porque ele vai dizer... Mas por que não era para existir? Porque na Constituição Federal, ela prima pela sadia qualidade de vida, pelo ambiente de trabalho saudável, pelo ambiente salubre. Ou seja, o primeiro patamar é a qualidade de vida do trabalhador. Ele tem que trabalhar num ambiente saudável. Quando esse ambiente não é saudável, a empresa tem que fornecer um equipamento de proteção coletivo para proteger esse trabalhador. Quando não é possível, ele tem que buscar medidas administrativas para que essa pessoa não seja atingida pelaquela insalubridade. E por último, vem os equipamentos de proteção individual. Ora, como o Estado não consegue proteger o seu trabalhador, ou seja, a aposentadoria especial é o atestado de falência do Estado, de incompetência do Estado em proteger o trabalhador, tem que existir o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade e uma regra diferenciada para a aposentadoria. Ou seja, a conclusão é, como o Estado fracassou na proteção do trabalhador, ele tem que pagar por isso. Indeniza. Tem que indenizar de alguma forma. Então, a ideia é, as regras estão sendo alteradas. De fato, elas precisam ser alteradas. Porque se a pessoa aposenta com 50 anos de idade, com uma função que ela exerce sem exposição a algum agente de risco, etc., quem começou a trabalhar a partir dos 18 anos, de fato, essa pessoa ela vai dar prejuízo para o sistema. Agora, temos que levar em consideração as pessoas que começaram com 8, 9 anos de idade a trabalhar, que é uma realidade. A realidade precede a forma, não é o que se diz, é um princípio da hermenêutica jurídica, a realidade precede a forma. Ou seja, o trabalhador tem que começar a trabalhar a partir dos 16 anos, é o que está na Constituição, mas ele começa, o brasileiro, com 8, 9. Essas situações têm que ser levadas em consideração. Ele vai aposentar antes? Vai, mas e a qualidade de vida dele? Ele trocou a infância, a juventude dele para produzir para o Estado, para o país. Então, aí que vem a função do advogado de trabalhar a legislação e de ser atuante, combativo, militante junto aos tribunais para que esses direitos sejam reconhecidos. O senhor estava falando, eu estava lembrando aqui, de uma discussão, ela é muito antiga, mas sobre a solidariedade do sistema. Onde todos contribuem para que, ao final, todos possam auferir benefícios, né? E um fato que me veio à memória aqui é quando foi discutido no STF a obrigatoriedade do aposentado continuar contribuindo com o sistema. Ou seja, mesmo depois dele ter contribuído, ele estar aposentado, e ainda assim ele tem que continuar contribuindo com o sistema, né? Como é que a comissão vê isso? Já é um tema passado, batido, enfim, né? Mas essas regras, né, das quais o cidadão nunca consegue se libertar, né, da contribuição compulsória, né, para o sistema. Isso eu penso que existe uma injustiça grande realizada nesse sentido, porque isso a Constituição Federal ela tem a regra da contrapartida. Nenhum benefício deve ser majorado, criado ou estendido sem uma prévia de fontes de custeio específica. Isso para os novos benefícios. Só que, ao contrário, também, quando existe uma contribuição, pressupõe que deve ter uma contrapartida do Estado. Qual é o ponto? Até 1900, que eu vejo a injustiça que existe aí no sistema. Até 1994, existia o pecúlio. O pecúlio, quando a pessoa continuava aposentável, continuava contribuindo, de tempos em tempos, ele poderia receber aquele valor contribuído. Ou seja, ele recebia de volta contribuições que ele verteu. Em 94 foi extinto o pecúlio. Daí, então, surgiu a tese criada pelo professor Vladimir Novaes Martinez da desaposentação, ou seja, um recálculo a partir das novas contribuições vertidas para o sistema.
que, por fim, o STF disse que seria possível a desaposentação desde que houvesse a criação de uma legislação nesse sentido, porque a lei proíbe. E, nesse sentido, a tese da desaposentação que estava sendo julgada procedente pelo Superior Tribunal de Justiça acabou sendo invalidada pelo STF. Mas ele disse que o Poder Legislativo poderia criar uma legislação para a criação da regra da desaposentação, que até agora não veio. Isso me faz lembrar também da questão da revisão da vida toda, né? Entender que entre idas e vindas, doutora Gisele Kravchichin, eu lembro que eu gravei isso, um podcast com ela, sei lá, uns 2 ou 3, antes da pandemia, até foi mais do que isso, e a gente falou já sobre a revisão da vida toda, enfim, com as perspectivas que isso fosse, que houvesse uma decisão favorável no STF, favorável ao contribuinte, quero dizer, ao segurado. E acabou que agora eu acho que a tese está sepultada também, né? Então, vem meio que no mesmo sentido disso que o senhor está falando, né? E aí como é que o senhor vê essa decisão da STF aí que houve uma mudança de composição da corte, enfim, e aí acabou que a tese não vingou mais? Eu digo que foi um duplo twist carpado no segurado que foi aplicado ali, porque já tínhamos ganhado por 6-5, e aí houve a ressurreição, e eu conheço o procurador que fez esse pedido, de um outro processo. Ele ressuscitou, porque naquele processo já tinha sido decidido 6-5. Só que ele ressuscitou uma outra ADI que estava em trâmite, que abordava um tema que não era a revisão da vida toda. E ele puxou esse tema e aí foi julgado em conjunto esses 2 temas. E aí, com uma nova composição da corte, acabou que veio a decisão desfavorável para os segurados. Então, depois que a gente já tinha ganho a tese, e agora veio uma decisão desfavorável, eu não vislumbro um final feliz para o segurado nessa questão. Agora, a minha recomendação para os advogados é não mexer, não pedir extinção do processo, deixa que o Poder Judiciário faça a sua parte nesse sentido, para não haver precipitação, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente nunca sabe o que pode acontecer diante desses cenários. Ou seja, não nos precipitemos. Se o cliente perguntar, fala que não dá esperança à toa para o cliente. Não pega novas ações também. Não vejo isso como uma forma nem ética de atuação, porque se existe algum mínimo de chance de ganhar, é ínfimo, é quase que nulo. Mas é só uma recomendação para que não haja precipitação da atuação do advogado. E aí tem uma outra questão, supondo que haja uma reversão efetiva, né? E quem já conseguiu obter, através de liminar, enfim, e teve a desaposentação, a revisão da vida toda. A revisão da vida toda deferida, né? Como é que fica a situação das pessoas que tiveram? Porque na decisão que teve agora recente, no final de 2025... Eu não lembro se teve modulação ou não. Teve uma modulação. Qual foi a decisão? Todos aqueles que receberam a título de tutela antecipada não precisarão devolver. Não precisarão devolver. E suspende-se a partir daqui o que já recebeu. Todos aqueles que receberam, tiveram processo transitado em julgado e devolveram, porque o INSS ingressou com ações para receber de volta os valores ou pedido nos autos do processo para receber valores que eventualmente as pessoas tinham recebido a título ou de tutela antecipada ou até de trânsito em julgado da ação. Essas pessoas que devolveram também não vão poder pegar de volta. Então, quem
recebeu não precisa devolver, e quem já devolveu também não vai receber de novo. Ou seja, ficou do jeito que o que aconteceu ficou no passado. Daqui para frente ninguém tem direito mais. Isso, num momento que a gente se fala tanto, pelo menos no processo civil, em segurança jurídica, né? Entende? Isso acaba gerando um desconforto na população. Desconforto na população. Legítimo. Nesse caso, é legítimo. Legítimo, porque isso aconteceu também no direito tributário, né? Isso é comum acontecer no direito tributário, de situações decididas pelo STJ, por exemplo, e chegam no STF, é uma reversão. Então, direitos que foram consolidados já com jurisprudência, com temas fixados pelo STJ, ainda dependem de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, isso faz com que nós, advogados, tenhamos assim, muita cautela, né? Não existe mais, eu acho, aquelas ações de massa no sentido de teses mirabolantes que você possa amealhar aí um grande número de clientes, né? Acho que cada caso tem que ser analisado, especialmente agora no direito previdenciário, tem que ser analisado no caso a caso, né? Eu gostaria de fazer uma ponderação nesse sentido, que é um ponto muito específico, muito, muito bom o senhor ter entrado nesse aspecto. Em 2003, foi o boom do direito previdenciário, entre 2000 a 2003, onde as revisões do ORTN, IRSM, dentre outras revisões, buraco negro, buraco verde, aí vai vários apelidos para as revisões, foi o grande boom. Advogados, quem era pobre ficou rico. Quem pegaram 100, 200, 300, 1.000 ações, 5.000 ações, 20.000 ações, com a TV fazendo propaganda para o advogado. O advogado não pode fazer propaganda, mas os jornais todos divulgaram. E aí, todos que ganhavam, por exemplo, do IRSM, quem se aposentou de março de 94 a fevereiro de 97 tinha direito. Ou seja, quem ganhou acima do salário mínimo e se aposentou nesse período tinha direito. Era muita gente. Então todo mundo entrou e ganhou. Quem entrou, ganhou. Só que isso acabou. E eu vejo alguns advogados, quando eu iniciei aqui para participar das comissões, em 2013, nas comissões aqui da OAB, de Santa Catarina, eu via que tinha muitos advogados altamente revoltados com as novas decisões dos tribunais superiores em relação às revisões de benefícios e que eles ficaram vivendo de passado. Aí um virou contador, outro foram para outras profissões e desistiram da advocacia previdenciária porque pensavam que iriam viver de revisões. E aí eu até tem gente que fala, eu sou judeu, eu sou ateu, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu digo que eu sou darwinista. Eu, Everson, sou darwinista. Por que darwinista? Darwin, quando foi para a Patagônia, para o fim do mundo, para o Ushuaia, investigar as espécies humanas, as espécies dos seres vivos, ele percebeu e concluiu que não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta, é o que melhor se adapta. A lagartixa está aí para isso. Os dinossauros foram extintos, as lagartixas estão vivendo aí milenarmente. Os répteis estão aí para isso, eles se adaptam ao melhor. Ou seja, nós temos que conhecer o passado para entender o presente e prever o futuro. Por que conhecer o passado? Como eu falei anteriormente, em 1960 já dizia que a Previdência estava quebrada. Em 2026 estamos aí, pagando benefício. Com restrições? Sim, mas está na Constituição Federal e não pode acabar com a Previdência Social no Brasil. Ou seja, ela vai continuar existindo. O que o colega advogada tem que estar atento é com as modificações e se atualizar constantemente. E a inteligência artificial não vai ajudar muito nisso. Outro dia eu vi um comentário, eu achei assim extremamente pertinente e pretendo usar com os meus alunos para explicar o impacto da inteligência artificial no exercício da advocacia, né? Primeiro que a inteligência artificial ela não serve para quem não conhece o ramo do direito sobre o qual está consultando a inteligência artificial. Ela raciocina de uma forma diferente daquela que é, muitas vezes, a correta, né, ou a aplicável no dia a dia. Mas tem um detalhe importante, é que com a massificação da inteligência artificial, amanhã ou depois, está todo mundo utilizando inteligência artificial. Então, neste primeiro momento, se destacou quem utilizou a inteligência artificial, porque conseguiu
produção mais rápida e tal. Mas no futuro, né, está todo mundo utilizando inteligência artificial. Então, o que vai fazer a diferença? Do profissional? Claro, Se muito bom, todos vão ficar nivelados. nivelados pela inteligência artificial, o que vai fazer a diferença é o conhecimento. Ou seja, para você ir além da inteligência artificial, buscar naquelas brechas que a inteligência artificial vai deixar. Então, daí a importância, enfim, de se continuar estudando, de se continuar pesquisando, porque o direito é um organismo vivo, ele não se encerra, ele não... o senhor usou uma expressão muito boa, e a gente tem que conhecer o passado para entender o presente e prever o futuro, né? E neste exercício aí de futurologia, acho que sim, né, os advogados que vão se destacar, aqueles que têm um conhecimento sólido, um conhecimento robusto aí, baseado na teoria e no conhecimento sobre as matérias que estão tratando. Então, se todo mundo vai estar nivelado pela inteligência artificial no futuro, quem vai se destacar é quem tem esse conhecimento além, né? E acho que por isso a importância das comissões, né? Claro. As comissões, elas contribuem também para que haja esse aprofundamento teórico nos temas que são da sua pertinência. Inclusive, este ano, nós vamos fazer vamos rodar o estado. Começa em Criciúma, Chapecó, depois Joinville, enfim, vamos para o nosso extremo norte do estado, levando o Congresso Catarinense de Direito Previdenciário. A gente deu esse nome, e cada evento que tem é o 7º, 8º, 9º, para que haja a discussão de temas nucleares importantes para a advocacia previdenciária, para a troca de experiências, que é o que faz a diferença, como o senhor mencionou. E um outro tema, doutor Everson, diz respeito, eu estou dando o relógio aqui para a gente controlar o nosso horário. Se deixar, a gente fica até uma semana falando. Não, nós estamos na terceira pergunta ainda, né? Então, mas um tema assim que é extremamente relevante, que movimentou aí o debate no finalzinho de dezembro do ano passado, né, foi a questão da aposentadoria, né, por invalidez. E se os valores, né, recebidos na aposentadoria por invalidez se comparados aos valores recebidos durante a convalescência, né, no auxílio-doença. O ministro Flávio Dino teve uma expressão muito feliz em que ele disse o seguinte, que bom, então é mais vantagem para o cidadão continuar recebendo o auxílio-doença, por exemplo, do que uma aposentadoria por invalidez, né? E como é que a gente explica essa lógica para o nosso cliente? Complicado, hein? Só que aí tem uma outra questão. Tem uma outra questão que o raciocínio, a experiência acaba trazendo para a gente, e às vezes a gente acaba sendo cético em algumas situações, mas nesse caso a minha predição deu no que eu tinha previsto. Porque é o seguinte, qual foi o principal argumento do tema 1300, alguma coisa assim? 1300, né? Acho que era o tema. É o RE 1469-150. Isso, mas é o tema acho que é 1300. Qual foi a questão? É inconstitucional, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana no momento que ele mais precisa, etc. Foi por essa linha um retrocesso social, porque ele se enquadra, e até no debate ali do ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, seguiram essa mesma linha, no sentido de que ele entra na exceção. A aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, ele entraria numa exceção da regra que não violaria a prévia fonte de custeio ou equilíbrio financeiro atuarial. E sim, entraria na conta da solidariedade, digamos assim. Só que a questão da inconstitucionalidade, e aí eu trago um paradigma importante, isso aprendi com o professor João Batista Lázari, no meu curso de pós-graduação que eu fiz em 2012, em 2012, ele me disse o seguinte, disse para a sala, que a partir de 1998,
passaram a existir regras de convergência entre o direito previdenciário, regime geral, e o regime próprio, ou os regimes próprios. Eles foram afunilando as regras, e tanto é que hoje tudo virou regime geral, praticamente, com a emenda 103. Então, nós tivemos emenda 20 de 98, emenda 41 de 2003, emenda 47 de 2005, emenda 70, 2012, eu acredito, e agora a emenda 103. Com essas emendas, e aí nós temos uma regra de aposentadoria por invalidez do servidor público que já aplicava-se a proporcionalidade. Isso estava na Constituição desde 98, salvo o melhor juízo. Talvez estava até na redação original da Constituição Federal. Então, quando uma pessoa, um servidor público, se aposentava por incapacidade permanente, por invalidez, digamos, com 5 anos de contribuição, no caso do homem, ele recebia 5,35avos. No caso da mulher, 5,30avos. Ou seja, já existia uma regra de proporcionalidade que há para o servidor público. Então, quando passou a existir regras de convergência entre regime geral e regime próprio, não era de se estranhar que acontecesse isso. Então, quando esse tema chegou no STF, eu não estava esperançoso, já sabendo desse paradigma dos servidores públicos. E me surpreendeu positivamente de terem decisões muito bem fundamentadas. Os votos vencidos? Os votos vencidos foram muito bem fundamentados, foram excelentes. Isso me surpreendeu positivamente, mas eu estava prevendo que não seria favorável por conta desse paradigma do servidor público, que já recebia proporcionalmente. Agora, numa análise como defensor dos direitos do cliente, é a possibilidade do profissional fazer o quê? Uma análise do melhor benefício. O artigo 122 da Lei 8.213 está aí para isso. Para você buscar um acidente do trabalho, por exemplo, que aí continua sendo 100%, ou doença ocupacional, ou ainda buscar um direito adquirido de uma incapacidade que se originou antes da emenda constitucional, para que isso seja reconhecido, mesmo que não tenha direito à aposentadoria reconhecido na época, mas que numa eventual ação judicial, que reconheça-se que a permanência da incapacidade, porque tem que ser permanentemente incapaz, veio antes de 2019, mas não tinha o reconhecimento do administrativo. E, por outro lado, buscar, quem sabe, um benefício por incapacidade temporária para que se receba 91% do salário. Então, cabe ao que ao advogado agora? Ser mais criativo, estudar mais o histórico do direito e o direito intertemporal, porque nós temos que diferenciar direito adquirido de exercício do direito, e tem muito juiz que não sabe isso. Então, o direito adquirido, exercício do direito. Não, mas está pedindo agora, tinha que ter... Era para quem recebia antes. Não é para quem recebia antes. É para quem já tinha incorporado o seu patrimônio jurídico, o direito, mas eventualmente não pleiteou. Ele pleiteou agora. Então, o exercício do direito é diferente do direito adquirido. E isso, às vezes, tem que ser desenhado para o magistrado, que não está acostumado a julgar determinadas matérias. Isso é um ponto, desculpe ele cortar, mas eu tinha anotado aqui para a gente falar daqui a pouco, mas acho que vem bem a calhar agora, que é o enunciado 1 do CRPS, né? E diz que a Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Então, o que eu vejo? Que quando o cliente vem procurar o advogado previdenciarista e ele tinha um direito de 15 anos atrás que não foi concedido, o órgão previdenciário acabou lucrando com isso. Acaba lucrando? Exatamente. Ele devia estar pagando há 15 anos atrás. E ele só vai ter direito a 5. E aí o cliente ainda vai ser, o segurado, enfim, vai ser prejudicado porque não entrou antes. Mas por que você não entrou há 15 anos atrás? Não entrei porque o funcionário não me explicou. Né? Então, existem essas peculiaridades, essas
diferenças, né, assim como tem no direito do trabalho, no direito do consumidor, enfim, mas essas peculiaridades no direito previdenciário, sabe, que vão acabando ficando esquecidas, né? Que acaba se tratando o segurado em paridade, em igualdade de condições com o órgão previdenciário, que eu acho que é uma forma injusta de distribuição, do direito. Porque ele sempre vai ser o hipossuficiente. Hipossuficiente, informacional. E agora, puxando o gancho da inteligência artificial e da tecnologia, etc., as agências do INSS estão sucateadas. O Estado brasileiro está se desfazendo de imóvel. Ele precisa estar com liquidez. E aí o que acontece? Não tem agência, não tem conversa mais com o servidor. Na minha época, quando eu comecei com o previdenciário em 2006, então já está fazendo 20 anos. Hoje, neste ano, faz 20 anos que eu trabalho com o previdenciário. Conto desde a época do estágio, né? Não sou advogado desde 2006, mas na época do estágio. E eu ia muito ao INSS. E eu lembro de um caso específico, mas já aconteceram vários, que foi negado porque tinha uma rasura na carteira de trabalho, o INSS negou, porque tinha aquela rasura. Só que eu já sabia disso e tinha pedido para o cliente trazer a ficha de registro de funcionários dele daquela empresa. E o INSS não visualizou isso no processo administrativo. Eu falei com a chefe do benefício, ela fez reabertura do processo e concedeu o benefício. Numa conversa. Hoje em dia não existe mais essa possibilidade. Como ficou tudo digital, eu não sei. Eu entro aqui em Santa Catarina, pode ser que alguém do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Acre, do Amazonas, faça análise do direito do meu cliente, do segurado. Então, dificulta por hipossuficiente ele lá, às vezes, bater na porta para um reconhecimento de alguma coisa simples como essa, por exemplo. E eu lembro que há uns tempos atrás foi criado um canal não, mas nas agências do INSS tinha um servidor exclusivo para o advogado. Então, sim. O advogado chegava lá, tinha a fila dos advogados para ele ser atendido diretamente por um servidor. Eu não sei se isso ainda existe, né, eu não tenho mais visto, mas eu acredito que, se não já, mas no futuro aí tudo vai ser feito através de inteligência artificial. Como está acontecendo com o sistema bancário, enfim, o sistema previdenciário não vai ser diferente. Então, aí voltamos à questão anterior, né? Se todo mundo vai ficar nivelado pela IA, né, quem é que vai se destacar? Quem vai se destacar? É o estudioso. É o estudioso. É esse que vai conseguir fazer as coisas que... E que as pessoas não se iludam que não tem que estudar mais por conta da IA. Mas aí é que está... Então a sua ponderação... Aí é que está o ponto, né? Então você tem que estudar mais. Estudar mais. Né? Não é que, agora eu não preciso mais estudar. Na realidade, você tem que estudar mais para superar as dificuldades que a inteligência artificial vai impor. Né? Vai impor. E isso vale para os processos judiciais também. Né? Eu, como advogado, para fazer um recurso no processo judicial, eu tenho que saber muito mais do que aquela decisão contém, né? Para poder trazer os argumentos. Eu acho que com o direito previdenciário vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Se já não está acontecendo. Não, com certeza. Enfim, a gente já está se aproximando do nosso horário aqui, mas eu tenho algumas perguntas ainda. Sabe, doutor Everson, o nosso tema é extremamente palpitante aqui. E tem um tema, a gente falou antes aí, né, do tema do STF, aí, mas tem um outro tema, o tema 1090, que agora, né, foi de 22 de abril de 2025, mas que trata da prova da eficácia do EPI. O senhor falou sobre o EPI, e então agora esse tema veio regulamentar a distribuição do ônus da prova e trouxe para o segurado um outro desafio, né? A prova da ineficácia do EPI. Eu tenho uma posição peculiar nesse sentido. Alguns colegas vão talvez querer me julgar mal, mas tudo bem, vão julgar de qualquer forma. E aí é o seguinte, antes de responder essa questão, eu gostaria de fazer um apelo aos advogados. Porque eu estou reparando, doutor Edgar, que o advogado está perdendo a capacidade de pensar. E isso leva à incapacidade de advogar. Por que eu digo isso? Porque você entra no Instagram, você entra no TikTok, você entra numa rede social
tem alguém fazendo um super alarde a cada decisão de tribunal superior, principalmente, ou de tribunais. E por que eles fazem isso? Porque eles vão vender cursos. Eles estão errados? Não. Por quê? Porque quando você está numa rede social, você tem que chamar atenção. E você vai dar o quê? Uma microinformação para depois você vender um curso. É o clickbait. Clickbait, como que é esse termo? Eu não conhecia. Clickbait. Que é É aquela chamadinha. Chamada. É. Claro, quando você assistiu o jornal, ele dá uma manchete. Ou você vê um jornal antigo, você tinha a manchete, depois você vai ler a reportagem como um todo. Só que aí nós temos que ter a noção de fazer a leitura, de ler a decisão, ler a ementa, ler a decisão, os fundamentos pelo qual foi levada a ementa. E eu fiz um exercício com a minha equipe no escritório sobre esse tema e nós começamos a ler a ementa de cima para baixo. E eu fui lendo aos poucos com a equipe e a equipe toda, não, ele negou, vai negar o direito do cliente, do segurado. E o tema 1090, ele primeiro analisa em tese todos os temas de STF e STJ, quando estão repercussão geral, recurso repetitivo, representativo da controvérsia, ele analisa o direito em tese e depois ele aplica no caso concreto, mas primeiro ele vai analisar em tese, podendo inclusive dar maior abrangência. Muito bem, o tema 1090, convido o colega a fazer a leitura do voto condutor. O STJ não viajou na maionese, em nenhum momento, ao meu ver. Por quê? Ele fala que o documento é válido. E o documento PPP, ele está na legislação, no artigo 58, em algum dos seus parágrafos, da Lei 8.213, e ele remetendo ao INSS para fazer o formato dele. Então, seja por instrução normativa. Então, nós temos uma lei que criou um documento, PPP, que vai fazer as vezes do laudo. Então, você tem um laudo, vai ter um engenheiro ou um médico de segurança do trabalho que vai fazer o laudo, avaliação do ambiente de trabalho, e o PPP é um resumo do laudo. Porque o laudo pode trazer várias funções de toda a empresa. E o PPP só daquele segurado. Muito bem. Uma vez que eu tenho um documento que a própria lei criou, significa que esse documento ele tem uma presunção de veracidade. E foi isso que o STJ disse, que esse documento ele é válido. Por outro lado, o EPI eficaz, e já tinha a decisão do Supremo Tribunal Federal do tema 555, dizendo que o EPI eficaz, que coloca um negrito, um itálico e um sublinhado, EPI eficaz, ele elide o reconhecimento da atividade especial. Ponto. Então, nós temos um documento que tem uma lei e tem uma IN que formulou esse documento, que esse documento tem presunção de veracidade. Então, ele não está errado nesse sentido. Por outro lado, ele diz o quê? Que cabe ao segurado produzir a prova. E o CPC diz isso, que os fatos constitutivos do direito cabem ao autor. Os extintivos, modificativos e impeditivos ao réu. Também está no CPC isso. O que às vezes o segurado, e agora já vou seguir, o que o segurado e o advogado do segurado às vezes brada retumbante nas redes é que, mas o direito social. O direito social não significa que o segurado não tem que comprovar seu direito. Porque senão eu vou pedir qualquer coisa sobre qualquer coisa e querer que o judiciário reconheça. Continuando. Então, nós temos um documento que tem a presunção de veracidade, porque ele existe um formato. Segundo, se o EPI é eficaz, tanto o tema 1090 quanto o tema 555 do STF já garantem o reconhecimento o não reconhecimento da atividade especial, porque ele não é um fim em si próprio. O direito à aposentadoria especial não é um fim em si próprio. Volta no que eu tinha falado da Constituição Federal, que a Constituição prima pela proteção do segurado, prima pela sadia qualidade de vida, pelo ambiente de trabalho saudável. Muito bem. E o que o STJ disse?
que você tem que comprovar a assimetria entre o que está no PPP e o que realmente o cidadão trabalhou. E que ele deve comprovar. E aí vem a técnica. Se você analisar lá no item 2 do tema, o STJ dá um passo a passo para o advogado. E qual que é esse passo a passo para o advogado? Como o segurado tem que comprovar o seu direito e comprovar a assimetria entre o PPP e aquele EPI, se ele está eficaz mesmo naquela atividade, primeiro ele vai ter que analisar o PPP. Vou dar um exemplo bem objetivo assim. Soldador, ele precisa de uma luva. E essa luva tem que ser uma luva de couro, uma luva reforçada. Se você analisa que naquele PPP tem um CA de uma luva cirúrgica, e já aconteceu no meu escritório isso, aí você errou, se a empresa errou no preenchimento, o problema é dela, não meu. Então eu vou analisar o CA. Eu analisei o CA, não é inibidor, não é um EPI eficaz. Por mais que o PPP diga que sim, ele é eficaz, quando eu analiso o CA, eu desconstituí o PPP. Então, nesse sentido, cabe ao advogado desconstituir essa prova. E eu vou dizer, eu não fiz esse estudo, mas pode colocar que 90% das empresas estão preenchendo o PPP errado, não tem nem laudo muitas vezes. Ou seja, um PPP sem laudo, ele também o documento ele é frágil, porque ele precisa de um laudo. Ele tem que fazer as vezes do laudo, ou seja, se não tem um laudo. As empresas não entregam EPI, não dão treinamento para a utilização de EPI, não renovam EPI, EPI vencido. Existe um mar de possibilidades. E o que cabe ao advogado? Como esses documentos ficam em posse da empresa, cabe ao advogado fazer um requerimento por escrito. E ele vai fazer requerimento por escrito, a empresa não vai entregar. Ou a empresa vai entregar algo... As empresas não têm isso, salvo empresas muito organizadas. Ou seja, cabe ao quê? O requerimento, por isso que eu digo, é a incapacidade de advogar. Você aprende no primeiro ano da faculdade, fazer requerimento, notificação extrajudicial. Eu tinha um professor, Luiz Alberto, no primeiro ano, Teoria Geral do Processo. Ele, gente, direito civil se resolve com notificação extrajudicial. Você notificou, você resolveu o problema, muitos problemas. Ou seja, notifica a empresa. E aí o STJ no tema, ele diz o seguinte, quando houver dúvida, reconhece-se o direito. Então, qual é a nossa função? Plantar a sementinha da discórdia na cabeça do juiz. Como fazer isso? Através do requerimento dos documentos, do PPP. Vamos dar a dica aqui, ó. Primeiro, você vai requerer, num documento só, o laudo, o PPP, os formulários SB40, DSS 8030, enfim, e as fichas, as entregas do treinamento do EPI, da utilização do EPI, da validade do EPI. A empresa não vai entregar. Aí você junta um AR, junta o teor do AR, importante. O óbvio tem que ser dito. Junta no processo administrativo. Vai dar trabalho. Aí o advogado tem que se valorizar, não vai cobrar, tem que cobrar do cliente, tem que cobrar um valor do cliente para você fazer esse serviço. Não vai prostituir a profissão, tem que cobrar um valor digno para todo esse trabalho que vai dar. E aí você conseguiu constituir a sua prova. Ou se você não conseguiu constituir, você colocou dúvida. Aí abre margem para requerer uma perícia judicial. Abre margem para o reconhecimento do direito, para você implantar uma dúvida na cabeça do juiz e ter o direito reconhecido com base na decisão do STJ. Aí você estampa bem grande, assim, com letra 20 para o juiz ver. O STJ disse isso aqui. Aí vai dizer o quê? Você já pavimentou o caminho para a valoração da prova e fazer um recurso especial, se for o caso. Outra dica, foge do juizado, que juizado não vai para STJ. Juiz de turma recursal é Deus. Porque a decisão dele só vai pro STF. E STF... Só matéria constitucional. Não vai, só matéria constitucional. Não vai nada para STJ. Esqueça. Então o juizado não serve para esse tipo de ação de aposentadoria
especial, de documentos... Então, eu vejo que existe uma margem muito boa, o STJ. E aí, no tema 1090, ele conheceu do recurso, porém rejeitou no mérito, no caso concreto. Porque houve o reconhecimento, tinha um EPI eficaz para uma atividade só. Só que tinha várias. E aí, na outra, para um agente nocivo, para outro agente nocivo não tinha EPI eficaz, ou seja, reconheceu o direito. Ou seja, teve um final feliz no tema 1090. E esse é um outro problema, sabe? Que nós estamos muito acostumados a apenas ler as ementas, né? E deixando o acórdão para trás. E dá trabalho ler um acórdão? Dá. Tem 700 páginas o acórdão? Não, vamos fazer o quê? Faz parte do... Faz parte do game, do jogo. Isso faz parte da atividade do advogado, né? Mas, doutor Everson, enfim, a gente já está se aproximando do final, mas eu não posso deixar de fazer... que ainda está nessa questão aí do ônus da prova, né? É uma pergunta com dois vieses diferentes aqui. Uma que trata da audiência integrada e produção de perícia nessa audiência integrada, que é prova, né? Prova. E a outra é o tema 1124 da STJ, que fala sobre documentos novos juntados no processo para comprovar fatos antigos, né? Como é que o senhor tem visto, ou a comissão tem visto, essas duas situações? No caso da audiência integrada, o TJ de Santa Catarina já disse que é válida, né? E agora esse tema 1124 é um tema novo, né? Eu vou puxar talvez do 1124, porque o 1090 tem a ver com 1124. Ele meio que puxa. Uhum. Então, qual é a questão? Se você... Olha, só puxar o gancho do que eu falei anteriormente. Se você traz essa documentação, esses requerimentos previamente feitos junto às empresas, colacionados no processo administrativo, e um pedido por escrito daquilo que você quer que seja reconhecido como atividade especial, e aí agora eu amplio, porque o tema 1124 não é só sobre aposentadoria especial. Um pedido da aposentadoria especial, um pedido do tempo rural, um pedido do tempo urbano, um pedido do tempo de PCD, porque ele tem uma contagem diferenciada ao PCD. Pede tudo por escrito já no primeiro requerimento. O INSS vai demorar um tempo para formular uma carta de exigência. E digamos que ele formule a carta de exigência pelo IA, digamos assim, no mesmo dia. Dali em diante, você tem 30 dias para a juntada de novos documentos. Então, você vai fazer o atendimento com o seu cliente, vai solicitar a documentação, faz o pedido administrativo. Dali, você vai ganhar 30 dias. E a Instrução Normativa 128, ela garante mais 30, caso o segurado deseje. Então, você tem 60 dias para correr atrás do máximo de documentos que puder e de pleitear junto ao INSS essa prorrogação do prazo. Só que você já pleiteou o direito anteriormente. E aí você vai ter que correr com os requerimentos junto às empresas, aos órgãos, porque mesmo que você não obtenha a documentação, você tem um protocolo, você tem um registro, você tem um aviso de recebimento, que isso vai ensejar que o reconhecimento do direito, que haja primeiro o interesse de agir, o 1124 ele fala primeiro que é o interesse de agir, que tem um desdobramento do tema 350 do STF, o STF já decidiu sobre isso, e por outro lado, qual é o início do benefício, se os atrasados vão ser pagos desde a data de entrada do requerimento ou desde a data do ajuizamento da ação. Então, para que seja pago desde a data do início do benefício, desde a data do requerimento do benefício, melhor dizendo, você tem que ter o pedido daquilo que você quer e, de preferência, a juntada dos documentos nesses prazos que eu mencionei, no 30 dias, 60 dias. Aí vem a pergunta, mas Everson, e se o meu cliente foi sozinho no INSS há 3 anos atrás, e ele, ou há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, e ele não levou a documentação? Aí nós temos um primeiro argumento importante. O INSS deu oportunidade desse segurado juntar novos documentos? Porque
Aí nós temos o artigo 88 com o artigo 122 da Lei 813, que tem que ser lido conjuntamente. Que é, o 88 é que o serviço social tem de informar os direitos e o 122 que tem que reconhecer o melhor direito. E no tema 1124, é o item 2.2, ele fala sobre isso, sobre o dever de informação e a oportunidade que o segurado tem de ter de produzir a sua prova documental, de ter essa orientação e a oportunidade de produzir a prova. Ou seja, quando o INSS nega de pronto, é até bom para o advogado, porque houve uma falha do sistema previdenciário de informar e de dar a oportunidade do segurado produzir a sua prova. Então, se não foi dada a oportunidade, você tem um trunfo na mão. Tem um trunfo na mão porque o STJ, no tema 1124, já disse, se não houve oportunidade de produção de prova, há o interesse de agir e há o direito ao reconhecimento desde a data da DER. A questão é a seguinte, precaução do advogado. Dica de ouro, revisão. A Lei 8.213 garante o direito de revisão mesmo quando o benefício é indeferido, é negado. E você tem 10 anos para pedir a revisão. No pedido de revisão, vou dar o fundamento. 1. Artigo 88 da Lei 8.213, que é o dever de informação. Artigo 176, parágrafo 1º do Decreto 3048. E artigo 586, parágrafo 1º da Instrução Normativa 128. Esses 3 artigos analisados em conjunto, eles levam a qual conclusão? O dever de informação e o direito de revisão. Uma vez que você tenha o direito de revisão e o dever de informação do INSS, você pede que seja reconhecido o direito desde a DER, juntando novas documentações. Se o cliente for sozinho, existe um argumento a mais de que ele, pelo fato de ir sozinho, ele não tinha conhecimento técnico. E se foi negado de pronto, ele não tinha condições de dizer o direito que ele tinha, ou os desejos dele, do que ele gostaria que fosse analisado. Tivemos uma decisão recente do TRF4, preocupante ao meu ver, no sentido de que o INSS deve, mas não deve muito a informação. Que não é um dever absoluto, mas espera um pouco, a lei fala em deve, o STJ fala em deve. E aí, o pedido de revisão, ele devolveria ao INSS o dever de analisar um ponto que o segurado não foi sozinho ele não conseguiria analisar. E outro ponto importante é o seguinte, no caso do PCD, digamos que a pessoa tenha uma perna só. Uma perna. Uma situação bem evidente que qualquer segurado, qualquer servidor veria facilmente, ou que tem manca, tem pinos e parafusos na perna, de algo assim bem, que é fácil de identificação. Se esse segurado vai pleitear um benefício e ele pleiteia uma aposentadoria comum por tempo de contribuição, o próprio servidor já teria a condição de dizer para ele que ele poderia requerer um benefício da pessoa com deficiência. Só que no online, como é que ele vai ter essa percepção? Então, o segurado que ele é hipossuficiente informacional faz um pedido, muitos têm um percentual altíssimo no nosso país de analfabetos funcionais, ou seja, a pessoa que sabe ler, mas não entende o que lê. Aí ele olha o site do INSS, o aplicativo do INSS, ele não entende. Eu mesmo, quando tem uma atualização no meu celular, eu fico perdido ali até pegar o jeito. Isso que eu estou antenado. Aí imagina uma pessoa que é leiga. Ou seja, todo o sistema, aquilo que o antigo antes funcionava bem, no sentido de que muita coisa, os próprios servidores já via a olho nu ali que ele poderia informar um direito para aquele cliente, para aquele segurado. Que hoje no digital a pessoa já não entende e ela não tem acesso a um servidor para ajudá-la.
E aí o INSS vem dizer que o advogado, que o segurado pode ir sozinho, que o direito vai ser reconhecido. O advogado é essencial. Essencial, fundamental, pro reconhecimento do direito, justamente para ter essa noção, porque ele vê, até ficou nervoso com isso. Porque ele chega, o segurado, para ele atender, ele vai visualizar, fala, vou pedir o PCD para ele. Aí ele foi sozinho, não pediu o PCD, porque ele não tinha informação alguma e ninguém viu ele. Então é importante que o advogado faça sustentação oral, porque se você trouxer uma lucidez nesse sentido pros desembargadores, eu garanto que eles vão ter uma... Aí entra a sensibilidade. Eu acredito que o direito social e a sensibilidade do magistrado está nesses pontos. Não no dever da prova, como no tema 1090. É claro que ele tem o dever da prova. Ele tem que buscar junto à empresa o documento, fazer o requerimento através do advogado, etc. Agora, numa situação de hermenêutica, de como eu vou aplicar essa regra no caso concreto, aí depende do advogado ir lá sensibilizar o juízo numa situação. Tá, o segurado não vê o servidor mais. Ou melhor dizendo, o servidor não vê o segurado mais. E aí você quer dizer que o INSS agora tem menos responsabilidade? Porque seria caro o sistema? Para conflitar. É assim, realmente tá vergonhosa essa decisão do TRF4, mas ela não vai prevalecer. Esse entendimento, né? Nesse caso, não sei, o advogado da causa vai ter que trabalhar nesse sentido. Mas assim, se depender da comissão, se depender do meu escritório, se depender da OAB levar conhecimento de qualidade para todo o estado catarinense, esse tipo de decisão não vai prevalecer no nosso estado, na nossa região aqui. É isso, né? Temos aí... Nossa hora passou rápido, né, doutor? Passou rápido. E o tema, rapidamente, o outro tema da perícia é o seguinte. Audiência integrada. A audiência integrada, ela é... É que o tema 1124, para mim, é o mais importante dos últimos tempos. Para mim, é o mais importante que a advocacia tem que ler 10 vezes. Toda semana tem que ler esse tema ali, todo ele. É fundamental. E a audiência integrada, ela divide opiniões, porque ela não é inconstitucional. E aí... Eu já tive casos que eu me senti numa festa da qual não fui convidado, no sentido de o perito estar ali super alinhado com o magistrado e fazia análises superficiais, não respondia direito ao quesito. Como já tive situações em que, pelo fato de eu perguntar na hora pro perito, no caso que teve um cliente, ele teve sarampo, ele foi diagnosticado com sarampo, e ele não entra naquelas doenças da lista. Só que a medicação que foi dada para ele foi muito forte, criou-se uma hepatite. Ele enfraqueceu o fígado dele. E ele não tinha a carência de 12 meses de contribuição. Ele tinha 3 ou 4 meses pagos só de previdência. E no dia da audiência eu perguntei pro perito, tá, mas essa hepatite dele foi grave? Sim, foi grave. Foi uma hepatite que na lista ele fala hepatopatia grave, que seria uma hepatite grave. Uhum. Foi grave? Foi grave. Então, gostaria que fosse aplicado o artigo 151 da Lei 813. Para que se isentasse a carência e fosse... Então, isso essa sensibilidade e essa análise imediata garantiu o direito do segurado naquela situação. Por outro lado, o advogado não tem condição técnica para debater em pé de igualdade com o perito numa situação assim. E que acaba fragilizando em várias situações. Então, a minha recomendação é, se for impugnar esse tipo de decisão, que seja antes da realização da perícia, no ato da marcação da perícia. Quando o juiz marcar a perícia nesse viés, explicar o caso específico que, se for um caso mais complexo, que acabe trazendo uma dificuldade maior de debate da análise do direito naquela situação, que seja feito quando for agendado no prazo ali que tem de 15 dias para o advogado impugnar a marcação da perícia. Não depois que foi feita a perícia, daí não... vou ver se deu certo, daí eu vou dizer que não era inválida. Não, tem um prazo que é na data da marcação. Mas é um tema que ele divide opiniões, porque muitos é impedido. Se fosse como antes, era melhor. Mas na época, muitos diziam, mas assim não dá pra gente questionar. Então,
na hora. Eu acho que foi uma prática que foi criada, se não foi criada, pelo menos ela foi altamente estimulada e logo depois da pandemia, né? Então, para agilizar o processo, né? Agilizar. Não necessariamente tem relação com a pandemia, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época aí. Não, mas antes já tinha, em 2013, 14 já tinha. Uhum. Daí ela foi extinta na Justiça Federal, por conta dessa divisão de opiniões mesmo, mas na Justiça Estadual ela é bem comum ainda, assim. São José, Palhoça, bem comum. Não, isso voltamos à questão, quer dizer, quem é que vai fazer a impugnação do laudo na hora, né? O advogado que tiver conhecimento. Não é a IA. Ele vai tiver conhecimento e conhecimento do caso, porque às vezes ele é super inteligente e não estudou o caso, também não adianta nada. E o conhecimento técnico-científico daquela doença, enfim, daquela situação que está sendo objeto da perícia, né? Então, cada vez mais os advogados vão ter que ser melhores. Eu acho que é essa a conclusão final aí, né? Com certeza, com certeza. Doutor Everson, só tenho que agradecer, né, a sua participação. Eu acho que, né, foi muito esclarecedor. Eu aprendi muito hoje, né? Assim, acho que esse é o trabalho das comissões, trazer esse tipo de conhecimento. E lhe deixo a palavra, então, aí, final, né, para dizer, né, as suas ponderações finais e também noticiar para as pessoas que estão nos ouvindo, se elas tiverem interesse em participar da Comissão de Direito Previdenciário, se elas tiverem interesse por alguns dos temas que foram tratados hoje aqui, como é que elas fazem, né, para ter acesso a esse material? Primeiramente, obrigado pelo convite honroso, parabéns pela iniciativa de estar mexendo, doutor Edgar, com todas as comissões, movimentando a OAB, isso é fundamental para nós. Fico muito agradecido e parabenizo pela sua brilhante iniciativa. Quem quiser participar das comissões, basta entrar no site da OAB-SC, comissões, e pedir a inscrição, porque isso, hoje em dia, para você participar, colega catarinense, da nossa comissão, basta estar em dia com seus compromissos e suas obrigações com a OAB-SC, que você pode participar como membro consultivo e das nossas reuniões periódicas. A primeira reunião deste ano será em março, e todos podem participar livremente das nossas reuniões, debater, trazer os casos, trazer sua dificuldade de todo o estado, e a gente, naquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos dar o melhor para não deixar nenhum direito, nenhuma prerrogativa para trás do advogado, da advogada catarinense. E uma frase que eu queria deixar aqui só para finalizar, que tem a ver com a sua questão da inteligência artificial, que o advogado não perca de vista o seguinte, que na era da digitalização destacam-se aqueles que humanizam as suas relações. É isso aí. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Everson. Né, deixo um agradecimento também à nossa equipe técnica que está nos acompanhando desde o início. Faço um agradecimento especial sempre ao final aos nossos ouvintes e espectadores, porque afinal de contas esse trabalho é feito para eles, né? Claro. E em especial aqueles que ficaram até o final ouvindo esse nosso podcast. Então, doutor Everson, muito obrigado a todos, né, o nosso agradecimento, e fica o convite aí que semana que vem tem mais um Tribuna da Ordem. Um grande abraço e até lá.